E aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 33, eu gostaria que a igreja repetisse comigo. Diz assim: e logo mandei chamar-te, e bem fizestes em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus. Para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Aleluia. Com a palavra, pastor Guairinho Dames. Glória a Deus. Em primeiro lugar, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, nós estamos felizes, agradecemos a Deus. Queremos agradecer os irmãos aqui do Vale da Bênção. Eu estou muito feliz de voltar aqui. Depois de 29 anos, graças a Deus, hoje eu estou aqui. Estou muito feliz de rever alguns irmãos, amigos. Estou vendo a Solene aqui, às vezes sorridente. De vez em quando ela manda um zap bonito para a gente e a gente fica feliz, irmão. A amizade é muito boa e isso é bom para nós. Tem a gente como pai, eu tenho ela como filha, e quanto ao esposo também. Está aqui o pastor Carlos Silva, nosso companheiro, amigo, de longas datas, tá certo? Consideração muito grande, juntamente com a irmã Milena, tá certo? Só que ele perdeu um pouco o negócio, né? Primeiro era que mandava, agora quem manda é ela, tá certo? Está aqui o irmão Ari, que vem sempre acompanhando nós nas nossas jornadas, na nossa caminhada, e a gente se sente feliz por isso, tá certo? Eu quero agradecer a Deus também pela presença do pastor Osmar, que é o nosso companheiro, amigo, não é verdade? E também o nosso irmão que me convidou para estar aqui. Deus abençoe. Pastor Gil, há muitos anos conhecemos. Só tem 42 dias, né? Multiplicado por 365 anos, né? Então, há muito tempo que a gente conhece, tá certo? E Deus tem abençoado. O pastor Zé Roberto faz parte do nosso ministério lá em Uberlândia, companheiro de jornada, não é verdade? Um homem que já sofreu na obra de Deus como a gente tem sofrido. Mas graças a Deus que Deus tem dado vitória. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia para o livro de Números, capítulo de número 11, e o verso de número 29. Irmãos, vocês escolheram um tema muito pesado. E a gente fica assim apurado, irmão, porque o negócio não é fácil, não. Mas se vocês orar por mim, eu tenho certeza que Deus vai falar conosco de uma forma maravilhosa, extraordinária. Tá certo? A palavra de Deus diz assim, nós vamos ler o verso de número 28, 27, 28, tá certo? E 29. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Então correu o moço e anunciou a Moisés e disse: Elade, Edade e Medade profetizam no arraial. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhido, respondeu e disse: Senhor meu, Moisés, proíbe-lo. Porém Moisés lhe disse: Tens tu ciúmes por mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhe desse o seu espírito. Amém? Oremos a Deus, Santo Deus e eterno Pai. Querido Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos na Tua presença, meu Senhor, louvamos a Ti. Nós glorificamos, Jesus, o Teu santo nome, Pai. Pois esta é a Tua hora, Senhor, vem falar conosco pela Tua palavra poderosa. Pedimos a Tua bênção, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém, Jesus. Podeis assentar, irmãos. Queridos irmãos, amigos que estão aqui nesta noite, é uma alegria para nós, é um gozo na nossa alma quando nós entramos na casa do Senhor nosso Deus, porque é aqui onde o Senhor ordena a Tua bênção e a vida para todos sempre. E cada um de nós que viemos aqui nesta noite, viemos em busca de resposta e quem sabe alguma coisa extraordinária de Deus para a nossa vida. Mas para isso, irmão, nós temos que focar o nosso coração na presença do Senhor nosso Deus
e também o coração de Deus, para que a gente possa alcançar aquilo que o Senhor Ele tem para fazer na nossa vida. Estava olhando para este trecho da palavra do Senhor nosso Deus. Ele traz para nós uma grande responsabilidade. Responsabilidade por quê? Porque nós temos que aprender determinadas coisas que elas são importantes deveras na nossa vida espiritual. Se nós olharmos aqui nesta palavra, nós vamos encontrar alguma coisa que ela nos chama a atenção para que nós não venhamos cometer erros na nossa vida espiritual. Erros que podem, às vezes, fazer nós naufragarmos na nossa vida. Erros que podem nos levar à morte espiritual. Por isso, irmãos, que nós devemos atentar para a palavra do Senhor nosso Deus. Porque uma coisa é nós termos ciúme, mas um ciúme que vem agradar o coração de Deus naquilo que nós fazemos. Mas muitas vezes o ciúme que nós temos não é um ciúme que vem portador da bênção do Senhor nosso Deus para a nossa vida. E por isso que nós devemos ter muito cuidado para com isso, irmãos. Porque muitas vezes nós levantamos com a nossa voz, levantamos com o nosso coração, levantamos com o nosso querer aquilo que não é proveniente de Deus. E Deus não agrada disso. Porque se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar uma gama de pessoas e de homens e mulheres que tiveram ciúmes, tá certo? E naufragaram na sua vida espiritual. Por isso, irmãos, que nós devemos ter cuidado. Se nós olharmos, por exemplo, numa das coisas mais importantes que eu acho na vida do ser humano, o homem deve, glória a Jesus, desejar, porque o desejar não é pecado nenhum. Não existe pecado em desejar alguma coisa. O pecado está em nós refletir alguma coisa contrária à vontade de Deus para poder adquirir alguma coisa. E se nós olharmos, por exemplo, para a vida, glória a Jesus, aleluias, de muitos homens, reis ou príncipes que vieram naquela época, eles fizeram coisas que não eram agradáveis ao nome do Senhor Jesus Cristo. E muitas vezes ficaram numa situação complicadíssima. Se nós olharmos, por exemplo, o rei Davi, ele foi perseguido por muito tempo na sua vida, não somente material, mas na sua vida espiritual. Ele foi perseguido por Saul, porque Saul tinha ciúme de Davi. Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. E nós devemos entender essas coisas para o nosso bem. Porque quando nós vemos alguém que ele está sendo promovido, ou ele está crescendo na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus, nosso Senhor, devemos orar, devemos acreditar, devemos estar ao lado dele, para que a vitória seja grande, porque a vitória dele é a nossa vitória. Precisamos entender estas coisas, aleluia. E Saul perseguiu Davi por longo tempo, até que ele encontrou com a morte, a destruição da sua vida, a destruição do seu ministério, a destruição do seu reinado, por causa do ciúme que ele tinha de Davi. Porque quando no cântico das mulheres, as mulheres cantavam um cântico dizendo: Saul derrotou os seus milhares, mas Davi, ele venceu os 10 milhares. Então o ciúme cresceu no coração daquele homem, mas ele não sabia que Deus havia um propósito no coração de Deus para que ele assumisse o reinado de Israel. E muitas vezes, irmãos, nós não reconhecemos aqueles que estão acima de nós, e muitas vezes temos ciúme, muitas vezes colocamos às vezes palavras desairosas para poder fazer desacreditar o ministério de alguém. Olha para você nesta noite, aleluia, glória a Jesus. Olha para dentro de ti, para que você reconheça, aleluia, que ainda não chegou a tua hora para que aquilo pudesse acontecer na tua vida. Se Deus ainda não te levou no lugar que você está, ou que você precisa estar, irmão, é porque ainda não chegou a hora. Glória a Jesus, porque a palavra de Deus, ela fala uma coisa clara para nós.
Muitos foram chamados, mas poucos são aqueles que são escolhidos. Muitas vezes você foi chamado há muito tempo, mas você não deu valor naquilo que Deus havia entregado na sua mão. Mas aquele que veio agora, quem sabe ele despertado no seu coração o desejo de prosseguir, o desejo de fazer alguma coisa maravilhosa na obra do Senhor nosso Deus. E muitas vezes nós olhamos, criticamos, às vezes debochando daquela pessoa, porque muitas vezes ele fala errado, às vezes ele não tem uma boa oratória, às vezes ele não tem um bom português para poder falar alguma coisa, mas ele tem o Espírito Santo. Aleluia! Isso é importante para a nossa vida. Não adianta a cultura, não adianta os diplomas, aleluia, porque Deus ele quer uma coisa, dizendo para nós: não embriagueis com vinho que traz a contenda e a ira, mas enchei-vos do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vem para nós, a mensagem é do Espírito Santo que vem para nós, o gozo eterno para a nossa vida espiritual. E por isso nós precisamos agradar não somente a Deus, não somente o Espírito Santo, mas agradar a Jesus Cristo, Senhor da nossa vida, porque Ele está aqui nesta noite para nos abençoar. Se nós formos olhar, por exemplo, para a Bíblia Sagrada, nós encontramos também Penina tendo ciúme de Ana. Glória a Jesus, embora Ana não tivesse condição de ter filho, mas ela tinha uma coisa, ela tinha Deus na vida dela, ela tinha o Espírito Santo, ela tinha a graça de Deus, aleluia, porque quando ela se apresentava no altar do Senhor, ela se apresentava como uma mulher verdadeira, pura, santa na presença do Senhor nosso Deus. E é isso que nós devemos ser, irmão santo na presença do Senhor nosso Deus. Não adianta eu chegar aqui com um paletó bonito, uma gravata bonita, aleluia, mas se o Espírito de Deus não estiver na minha vida, nada vale neste conclave desta noite. Precisamos entender, aleluia. Mas aquela mulher, ela tinha ciúme de Ana, porque ela, quem sabe, dizia, ou pensava no seu coração: eu tenho que fazer denegrir a sua imagem, porque cada vez que eu falar alguma coisa, eu vou derrotá-la. Mas só, irmãos, que ela esqueceu que ela tinha altar na vida dela, e aquele que tem altar na sua vida, jamais ele será derrotado pelo inimigo da sua alma. Precisamos ter cuidado para com a nossa vida, porque Deus, Ele quer alguma coisa de nós. Ele não trouxe ninguém aqui nesta noite, irmãos, para poder dizer algo diferente da vontade dEle. Ele quer que você cada vez mais cresça, que você cada vez mais se apresente na presença do Senhor como uma mulher poderosa, como um homem poderoso na presença do Senhor nosso Deus. É isso que Jesus Ele quer, aleluia. Ele não quer que você seja um invejoso, aleluia. Ele não quer que você seja uma pessoa contrária à vontade do Senhor nosso Deus, que não quer ver a felicidade, que não quer ver a alegria do seu companheiro trabalhando na obra do Senhor nosso Deus. Oh, aleluia. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Ela a ponto de dizer e de falar muita coisa para Ana, mas Ana entrou no altar do Senhor. Se você quer nesta noite alcançar o privilégio, se você quer ser como alguém é na vida dele, faça isso, irmão. Vá para o altar do Senhor, te apresente para Deus, diga para o Senhor: Senhor, eu preciso da tua graça, eu preciso da tua bênção. Aleluia. E Deus vai enviar para você aquilo que é preciso para a tua vida espiritual. Ninguém, irmãos, adquire nada nesta vida se não for no altar do Senhor nosso Deus. Aleluia. Se não for nós humilharmos diante do Senhor, para que nós possamos alcançar a bênção poderosa de Deus na nossa vida, porque a própria palavra de Deus diz que aquele que humilha, ele será exaltado, ele será colocado no lugar que é preciso, para que ele possa render graça ao nome do Senhor Deus que está no céu. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ana não se abateu. Não se abate, minha irmã,
Não se abate, meu irmão, por alguém que critica a tua vida, alguém que fala mal da sua família, alguém que fala mal do seu ministério, alguém que fala mal, glória a Jesus, das coisas que você faz e praticam dentro da igreja. Sabe que isso são pessoas que têm ciúme, eles não querem ver você crescer, eles querem ver você derrotado, humilhado diante não somente dos homens, mas Satanás, diante de Satanás, para humilhar a pessoa. Glória a Deus. Satanás subiu ao céu, ele foi ao encontro de Deus, ele teve caráter, aleluia, glória a Jesus, a petulância, aleluia, de se apresentar diante de Deus para defamar Jó. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quantas pessoas vão à procura do pastor para defamar a tua vida, para dizer algo que você nunca fez. Aleluia. Eu me lembro um dia que eu entrei na sede pela manhã, de manhã, e quando eu estava entrando na secretaria da igreja, o pastor Alves me chamou: vem cá, meu filho, eu preciso falar com você. Eu disse: pronto, pastor, eu estou aqui. Ele disse para você: você viu este homem que saiu daqui? Aleluia. Ele falou coisas que eu não acreditei com respeito à sua pessoa. Aleluia. Eu disse: pastor, chame ele para trás. Quero ver se ele tem coragem de dizer na minha frente. Será que ele tem coragem de dizer para mim o que ele falou para o Senhor? Só, pastor, que eu tenho uma coisa. A única coisa que eu vou fazer é orar por ele, para que Deus possa, glória a Jesus, mudar o coração e o pensamento deste homem. Glória a Jesus. Sabe por quê? Porque ele está pronto a cair, ele está perto do precipício, e se eu disser alguma coisa, eu vou empurrar ele para a morte. E nós não temos que empurrar ninguém para a morte, nós temos que empurrar a pessoa para a vida, para a vida, para a vida, para a vida. Nós temos que empurrar. Aleluia. Porque Jesus, ele disse na sua palavra: eu vim para que tenhas vida e vida com abundância. Aleluia. O diabo vem senão roubar, matar e destruir a nossa vida, mas Jesus veio para quê? Para te dar vida, para fazer você ter uma vida abundante na presença do Senhor nosso Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Jesus. Josué foi para a presença de Moisés. Para quê, irmão? Para poder impedir. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aqueles homens, estavam escritos entre os 70 homens, aleluia, que Deus havia escolhido para tirar de Moisés o espírito de Moisés e colocar neles. Aleluia. Só que Deus não permitiu que 68, aleluia, continuasse profetizando, mas Ele concedeu eldade e medade para que eles pudessem continuar o quê? Aleluia, prosseguindo, aleluia, profetizando, falando aquilo que Deus queria para dizer com aquela nação. Aleluia. Glória a Jesus. Josué correu, aleluia, enciumado, glória a Jesus, pensando que aqueles homens queriam tomar de Moisés aquilo que Moisés tem. E eu quero dizer para vocês nesta noite, aleluia, igreja, escuta isso que eu vou dizer para vocês. Aleluia, aquilo que Deus entregou na tua mão, o diabo não vai tomar nunca, porque foi Deus que colocou na tua vida. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Parece que não é uma repreensão, irmãos, mas é repreensão sim. Aleluia. Moisés estava repreendendo Josué. Por quê? Porque ele era novo, inexperiente. E muitas vezes, quando nós somos inexperientes, fazemos coisas que não podemos fazer, que Deus não permite, que Deus não aceita. Meu irmão, quando você vê o seu irmão errar, glória a Jesus, não critique, não fale dele. Glória a Jesus, ajuda ele na oração, para que Deus possa guardar a tua vida. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Moisés disse para ele: você tem ciúme de mim? Por que você tem ciúme de mim? Oh, aleluia. Glória a Deus. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Eu vejo em Uberlândia, irmãos, essas coisas não só acontecem aqui, como acontecem no Brasil.
Nós estamos vendo lá, glória a Jesus, a nossa igreja esfacelada, destruída, rasgada, manchada. Glória a Jesus, por homens que devia estar dando exemplo para a nossa vida, estão brigando por causa de cargo, ciúme. Aleluia, eu quero ser o fulano. Aleluia, seja você na presença do Senhor nosso Deus. Seja crente fiel a Deus. Seja crente para morar no céu. Seja crente para glorificar o nome de Jesus. Seja crente para dar testemunho fiel da verdade. Aleluia. Seja crente. Glória a Deus. É aqui e ali nós estamos vendo na mídia, irmãos, as pessoas rasgando o corpo de Jesus por causa de cargo. Oh, aleluia. Eu me lembro, irmãos, quando o pastor Álvaro estava lá em Casa Branca, foram vários pastores para dar posse para nós. Eu me tornaria presidente naquele dia. Aleluia. Glória a Jesus. Eu fui até Itubi e fiz toda a papelada daquela igreja para o pastor Abílio receber aquela igreja. Ele recebeu. Glória a Jesus. Eu saí e fui embora para casa. Entrei no meu carro e fui para a Casa Branca. Eu nunca tinha deixado o portão aberto da garagem da minha casa. E nesse dia o portão estava aberto. Eu entrei para dentro do portão. A porta da cozinha estava aberta e a porta da sala também. Eu abri o carro, entrei e veio para a porta da cozinha para cumprimentar a minha esposa. Eu fui para dentro do meu quarto. Quando eu tirei o meu paletó, aleluia, aleluia. Cuidado, porque Deus tem uma palavra para ti nessa noite. Deus tem uma palavra para você nessa noite. Deus tem uma palavra para você nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. E eu tirei a minha gravata quando eu puxei ela, que ela estava mais ou menos aqui. E eu pensando assim, agora eu vou ser presidente da igreja. Aleluia, de Casa Branca. Aleluia, cresceu no meu coração alguma coisa. Mas aquilo não era de Deus, irmão. Aleluia. Glória a Jesus. Eu tinha ciúme da igreja, mas eu não sabia que Deus tinha outra coisa para mim. E quando eu comecei a pensar e sorrir dentro de mim, Deus disse numa palavra profética para mim ouvir claramente. Aleluia. Deus disse assim: ainda não é o teu tempo. Por que te preocupas com esse negócio? Ainda não é o teu tempo. Ainda não chegou a tua hora. Aleluia. Eu estava pregando lá no bairro, em Minas Gerais, no último culto do circo de oração. Deus mandou eu dizer para o obreiro: sai da fila. Sai da fila, porque ainda não é a tua hora. Aleluia. Aleluia. E Deus está dizendo para alguém aqui: ainda não é a tua hora. Aleluia. Ainda não é o teu tempo. Eu te levantarei e te exaltarei. Aleluia. E tu serás uma bênção na minha obra. Deus nesta noite está dizendo para nós, está dizendo para mim. Eu olhei para dentro do quarto e o quarto desapareceu, irmão. Sabe o que é o quarto desaparecer da sua presença? Aleluia. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, falei: meu Deus. E Deus tornou a responder para mim: por que te preocupas com esse negócio? Porque desse negócio preocupo eu. Não sabes que eu sou o teu Deus e sou eu quem ordena a tua vida? Aleluia. Eu tive vontade, irmão, de abrir um buraco dentro do meu quarto, enfiar a minha cabeça, em vez de enfiar os pés primeiro, enfiar a minha cabeça para baixo e empurrar o corpo até subir dentro da terra, de vergonha de Deus. Os irmãos chegaram sorridentes, pastores, aquela gama de pastor sorridente, né? E aí, pastor,
Eu falei assim, pega a mala de vocês e cai fora daqui. Pega a malinha de vocês e vai embora. Tem uns que já dormem no Senhor. Pastor Agimiro, professor da escola, lá no instituto, foi companheiro meu, trabalhou ali. Pastor Agimiro olhou para mim e disse, que é isso, rapaz, você está ficando doido? O homem mandou te entregar a igreja para você. Eu falei, mas Deus não falou nada comigo. Deus mandou perguntar para mim que ainda não é a minha hora. Precisamos ter cuidado. Glória a Deus. Aleluia. Eu me espero muito olhando para uma vida de uma pessoa, um jovem, temente a Deus, proeminente na obra do Senhor nosso Deus. Aleluia. Ele saiu da sua terra e tinha mais ou menos 15 a 17 anos de idade. Era um menino. Mas ele colocou no seu coração não contaminar com as iguarias do rei. E nem proceder com as coisas que no reinado de Nabucodonosor acontecia. Aleluia. Tem gente, irmão, que tem vaidade até no último fio de cabelo. Se falar para ele que ele vai ficar encostado no presidente da igreja, meu Deus do céu, ele baba. Baba. Vira um babão na presença da igreja, irmão. Vira uma puxação de... Sabe como é que é? Tirador de leite. Vocês conhecem o tirador de leite? Aquele que não sabe tirar leite direito? Ele vai no peito da vaca, ele arranca o peito da vaca. Mas ele não tira uma gota de leite. Sabe por quê? Porque ele não sabe, irmão. Ele é tão burro, desculpa a expressão, aleluia, glória a Deus, vocês não me conhecem direito, ele é tão burro, irmão, que ele, em vez de fazer a compreensão direitinho, ele dá punhada, glória a Jesus, no ubre da vaca, para que a vaca despeje o leite, aí ela puxa o leite e corre todo, aleluia. Aí o vaqueiro vai lá, aquele que sabe tirar leite, ele vai lá e pega e enche o copo e dá para ele, toma o leite, você vai morrer de fome. Aleluia, glória a Deus. Mas Daniel, irmão, ele saiu da Babilônia, glória a Deus, da terra dele, e veio para a Babilônia. E o pensamento dele, irmão, tem que ser o nosso pensamento. Daniel não veio para ser nada lá na Babilônia. Ele veio, sabe para quê? Para dar exemplo, para mostrar que ele verdadeiramente era um homem crente, santo, aleluia, temente a Deus e que se desviava do mal, aleluia. E ele veio para lá, para a terra da Babilônia, e o povo olhava naquele homem e via alguma coisa diferente. Será que Deus está vendo alguma coisa diferente em nós? Será que Deus está vendo alguma coisa diferente na nossa vida, irmão? Precisamos dar testemunho, irmão. Aleluia. Glória a Jesus. Não adianta, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes chega alguém na igreja parecendo um pavãozão, bonitão. Mas é o que meu pai dizia. Meu pai era um italiano velho, mas ele era porreta. Glória a Jesus. Ele dizia, por fora dera viola, por dentro toma bolorento. Sabe o que é essa expressão, irmão? Não vale nada, podre. Não tinha nada dentro. Tá? Minhoca tinha mais juízo do que ele. Aleluia. E é o que nós precisamos, irmão, parar com esse negócio. Aleluia. Precisamos ser nós, a nossa pessoa. Alguém que olhar para você verdadeiramente olha e diz, ali vai um santo homem de Deus, ali vai uma santa mulher de Deus. É isso que o povo tem que ver em nós. O povo tem que ver é Cristo na nossa vida. Paulo é uma coisa tremenda para nós. A vida que eu vivia outrora lá fora, hoje não vivo mais eu, mas Cristo vive na minha vida. Aleluia! Cristo vive na minha vida. Então quando as pessoas olham para nós, tem que ver Cristo. Aleluia. Quando Aspenaz chegou para Daniel, Daniel disse, olha, todas as coisas do rei eu não quero nada.
Eu não quero graça no negócio de um rei, não. Eu quero água e quero verdura. Ele disse, você vai fazer o rei me matar. Ele disse, não, senhor. Experimenta. Glória a Jesus. Quem tem crédito com Deus, irmão? Você tem crédito com Deus? Você tem crédito com Deus, irmão? Glória a Jesus. Aleluia. Daniel não ficou com ciúme de nada que tinha na mesa do rei, não, irmão. Vocês sabem o que ele tinha na mesa do rei? Tem muitos aqui que se colocar uma mesa diferente, glória a Jesus, ele larga os irmãos e vai sentar naquela mesa de lá. Ele senta na outra mesa. Glória a Deus. Cuidado, irmão. Perigoso. Mas Daniel, ele cumpriu o desejo do coração dele. Diz para ele. Aí o moço saiu, levou, trouxe aquilo que Daniel disse para ele. E quando Daniel apresentou na presença do rei, juntamente com seus companheiros, aleluia, o rei olhou para eles e achou uma diferença muito grande. E é isso que as pessoas precisam ver em nós. Glória a Jesus, não é testemunho de nós, não, Senhor. Eles precisam ver Cristo na nossa vida, porque Cristo verdadeiramente Ele está na nossa vida. Ele está juntamente com você. E Ele veio aqui neste lugar, foi para te abençoar nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E quando o rei olhou, separou aqueles homens. Glória a Jesus. Para Daniel Ele colocou e deu a melhor posição. Daniel tinha mais autoridade que Nabucodonosor, porque ele era o primeiro ministro, aleluia, da Babilônia. E os homens olhavam para ele, o que será que este homem tem que nós não temos? Por que o rei colocou ele e não colocou nós? Por que o pastor colocou fulano naquela congregação e não colocou? Eu sou melhor que ele. O enfeite. O enfeite. Isso é um enfeite, irmão. Você está desejando o que não é seu. Glória a Deus. Você está querendo tirar a parte que pertence ao seu irmão. Glória a Jesus. A Bíblia diz que nós temos que alegrar com aqueles que se alegram. Amém, irmão? Então alegra quando alguém foi escolhido para aquele lugar que você desejava ir para lá. É porque não era o seu tempo. Você viu o que Deus te disse nesta noite? Ainda não é o teu tempo. Ainda não é a tua hora. Permaneça no teu lugar, meu irmão, para que Deus possa te abençoar, para que Deus possa fazer de você um grande homem, uma grande mulher de Deus. Aleluia. Daniel ficou tranquilo, irmão, só que ele não sabia o tanto de adversário que ele tem. Glória a Jesus. Aleluia. Eu não quero contar nada da minha vida, porque se eu for contar, irmão, eu vou ofender pessoas e eu não quero. Entendeu? Eu já fui muito perseguido dentro da igreja. Muito perseguido, de a ponto do pastor presidente da minha igreja dizer: se você colocar esse escritório que você está pensando com um pregador, tá certo? Itinerante, eu vou te derrubar lá de cima, eu vou te derrubar lá embaixo. Olha bem, irmãos. Eu disse: pastor, mas eu não vou desobedecer o Senhor, não. Eu não vou abrir o escritório, eu vou continuar do jeito que eu sou. Aleluia. E Deus me levava nos lugares, irmãos, e a bênção do Senhor era grande. Nós estivemos na cidade de Belo Horizonte pregando a palavra do Senhor nosso Deus, enquanto a minha esposa cantava. Glória a Jesus. O Senhor arrancava câncer de dentro da pessoa, a pessoa vomitava lá no meio da rua. Glória a Jesus. Aleluia. Enquanto eu estava pregando, Jesus batizava com o Espírito Santo. Aleluia. Uma porta fecha, mas outra abre. Glória a Jesus. A porta que eu abro, ninguém pode fechar. Mas a porta que eu fecho, ninguém pode abrir. Ninguém pode abrir. Somente Deus pode abrir a porta. Aleluia. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor Jesus Cristo. Aqueles homens reuniram para destruir Daniel. Nós vamos matar ele.
Aleluia. Porque o que vem no coração de certas pessoas é a morte, é a destruição. Aleluia. Mas Daniel, quando ficou sabendo do edito, abriu a janela da sua casa. Ele tinha uma comunhão perfeita para com o Senhor. Aleluia. Tinha depósito para com Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não tinha ciúme de ninguém. Aleluia. Ele simplesmente estava cumprindo a tarefa que ele teria que cumprir. Glória a Jesus. Foi o que Moisés disse para Josué: tem ciúmes de mim? Cumpra a sua tarefa, rapaz. Fica no seu lugar. Faça aquilo que é preciso você fazer. Você está fazendo uma coisa que eu não pedi para você fazer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Moisés, o que eu entendi nessa palavra foi isso: fica no teu lugar. Glória a Deus. Fica no teu lugar. Deus te colocou na porta, fica no teu lugar. Deus te colocou no círculo de oração, fica no teu lugar. Deus te colocou na mocidade, fica no teu lugar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Foi o que eu entendi que Moisés falou para Josué: fica no teu lugar, rapaz. Por que você está desse jeito? Se Deus permitiu que aqueles dois homens ficassem lá profetizando, o que é que você tem com isso? Glória a Deus. Deus é Senhor. Foi Ele que mandou. O que vocês cantaram aqui agora mesmo? Foi Ele que mandou. Se você tem alguma coisa, vai reclamar para Ele. Vai dizer para Deus: ó, Senhor, está errado. Aleluia. Mas Daniel não foi reclamar não. Daniel simplesmente abriu a janela da sua casa. Glória a Jesus. Olharam para Jerusalém, a terra prometida, a cidade amada de Deus. Aleluia. Será que você abre a janela da sua casa, aleluia, quando você vê uma situação contrária? Ou você vai para a casa dos outros comentar, falar aquilo que você não pode falar? A sua língua não cabe na boca. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Mas Daniel não foi reclamar. Não foi lá no rei dizer: ó rei, ó fulano, glória a Jesus, fizeram um edito, eles querem me matar. Não, ele foi para a presença do Senhor nosso Deus. Vá para a presença do Senhor. E Deus vai fazer revelar mistérios no seu coração e na tua vida. Glória a Deus. Deus vai revelar mistério no seu coração e na tua vida. Daniel foi para a presença do Senhor. E alguém chegou lá no rei e disse: Senhor, o homem lá não obedece o Senhor não. Ele disse: então traga ele aqui. Quando Daniel estava a caminho, Deus mudou o coração do rei. E o rei ficou apurado, porque o rei amava Daniel. Ele não tinha ciúme de Daniel. Ele sabia quem era Daniel, porque Deus havia dito para ele: eu conheço, eu sei quem é, ele é meu servo. Aleluia. Você vai jogar na cova dos leões, mas eu vou te provar que eu amo ele. Aleluia. Eu vou te provar que eu amo ele e que ele é meu e ninguém toca nele. Aleluia. Glória a Jesus. Ninguém vai te tocar, ninguém vai mexer na tua vida, ninguém vai fazer nada contra você. Aleluia. Ainda que te coloque na cova, ainda que te coloque no deserto, mas o Senhor está contigo para te abençoar a tua vida. A tua vida. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Olha só a palavra que o rei diz para ele: Daniel, homem muito amado. Olha a expressão, irmão. Ele mudou totalmente a expressão dele. Homem muito amado. Aleluia. E diz para ele mais uma coisa, Deus colocando no coração dele. Ele disse assim: o Deus que tu continuamente serve, Ele certamente te livrará. Deus vai te livrar. Glória a Jesus. Está passando por luta, está passando por provação, está passando por coisas ruins, irmão. Aleluia. Deus vai te livrar.
Deus que tu continuamente serve, Ele vai lutar, Ele vai pelejar por você, Ele vai entrar na cova, Ele vai entrar no deserto, Ele vai entrar na fornalha de fogo ardente para te livrar da tua vida, para você ter aquilo que Ele quer. Pegou Daniel, colocou Daniel lá dentro da cova, e ele certamente olhou para mim. O que eu fiz? O que eu fui fazer? Pegar o meu amigo, meu companheiro, e colocar dentro da cova para matar ele. Fechou a cova, selou com o seu anel, para que os outros não suspeitassem dele e nem pensassem que eles estavam torcendo por Daniel. Mas no seu coração ele disse: eu vou entrar na minha casa, eu não vou comer pão, eu não vou ver mulher dançar, eu não vou ver nada, eu vou passar a noite jejuando pelo meu amigo. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que ele passou a noite inteira. Antes do amanhecer ele foi destampou a cova. E numa palavra tão meiga, eu disse: Daniel, Daniel, Daniel. Quem sabe chorando? Daniel. Daniel levantou, aleluia, meio sonolento, aleluia, olhava, os leões estavam ali quietinhos, tranquilos, aleluia. E Daniel disse: vive, ó rei, vive o Senhor, que me livrou das garras dos leões. Vive a alma, ó rei. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quem tem depósito com Deus, irmão, não precisa preocupar. Quem tem depósito com Deus, ele vai passar pelo vale, mas a vitória vem em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Davi falou uma coisa tremenda, irmão. Aleluia. Se ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, mal nenhum eu vou temer, porque eu sei que o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Prepara, Senhor, perante mim na presença de quem? Dos meus amigos. Não, irmão. Muitas vezes você ora para mandar matar os seus inimigos. Aleluia. Eu estava ontem conversando com um pastor, não vou citar o nome, vocês vão descobrir o que é. E ele falou um negócio para mim, eu disse: meu irmão, não fala isso não. Davi falou diferente. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, mal nenhum eu temeria, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice vai transbordar. Certamente que a tua bondade me seguirão por todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O pastor falou um negócio para mim, eu olhei para ele e falei: que é isso, rapaz? Você está ficando doido? Você não tem juízo não, moço? Meu companheiro. Mas eu fui obrigado a chamar a atenção dele. Ele disse: eu podia orar para Deus matar aquele fulano. Eu falei: você ficou louco, rapaz? Você está ficando doido? Você está perturbado, rapaz? Misericórdia. Eu vou orar para mandar matar o pastor Zé Roberto? Eu tenho que orar por ele, abençoar a vida desse homem. Agora eu vou dizer: não, Senhor, mata o Zé Roberto, porque está atrapalhando a minha vida. Glória a Deus. Por que você está preocupado? Crueldade e crueldade. Deixa ele lá. É Deus que permitiu. Por que você quer tirar? Por que você quer destronar o que Deus deu? Ah, mas eles não estavam na lista. Não foi o que está escrito ali? Você não estava na lista dos 70. Você que não sabe. Mas eles estavam no meu coração. E se estava no coração de Moisés, estava no coração de quem? No coração de Deus. E você está no coração de Deus, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Vamos colocar de pé. Glória a Deus.
para você, se você acreditar, Deus nesta noite está dizendo para você, não preocupa com isso. Você está muito preocupado. Não preocupa não. Descansa no Senhor. A Bíblia Sagrada diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará pela tua vida. Aleluia. E Deus ele quer fazer coisa grande aqui nessa noite. Eu quero te convidar você para vir aqui na frente agora. Eu quero orar por você. Aleluia! Deus tem bênção para você, você não sabe. Você veio aqui e você achava que era outro pregador que ia pregar aqui hoje à noite. Aleluia. Mas Deus me trouxe aqui para dizer esta palavra. Esta palavra é profética. Glória a Deus. Aleluia. Por que te preocupas com este negócio, meu filho? Deus vai te dizer para você por que você preocupa com esse negócio. Porque desse negócio cuido eu. É eu quem vou cuidar da tua vida. Eles te olham e querem te ver para trás, mas eu te vejo pela frente. E tu serás na minha mão uma bênção. Para você. Glória a Jesus. Parece que foi essa moça que cantou um hino aqui. Uma força tremenda. Aleluia. Deus tem alguma coisa na sua vida, minha filha. Deus manda te dizer para te não preocupas com aqueles que olham e riem de você. Aleluia. Olha somente para mim. Eu serei o teu escudo. Eu serei o teu refúgio. Eu serei a tua fortaleza. Aleluia. Aleluia. E Deus te manda dizer, eu te tomo pela tua mão direita e eu te ajudo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Solene, vem cá, eu quero orar por você. Deus me falou alguma coisa no Jardim Brasília, menina. Aleluia. Glória a Deus. Vem cá. Pode subir aqui em cima. Eu quero que os pastores hoje orem por você e use você. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus me falou alguma coisa, irmão. Há um círculo de inveja em volta dessa mulher, por causa do carinho, do respeito e da consideração que ela tem para com as pessoas. Aleluia. Não estou dizendo isso para massagear o coração dessa mulher, ela sabe disso. Quantas pessoas já tentaram destruir a vida dela, acabar com o ministério dessa mulher. Mas hoje Deus está dizendo para você, não te preocupes com este negócio, porque deste negócio cuido eu, meu filho. Minha mãe e aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero pedir aos pastores, obreiros, para ungir esta mulher. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. As mãos do inimigo não tocarão nessa vida. Alguém pediu a sua morte. Mas Deus me diz no meu coração, eu darei a vida. Porque eu sou a vida. E o meu Espírito está sobre ela. Aleluia. Glória a Deus. 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 Aleluia. Não tenha ciúme, aleluia. Glória ao Senhor. Louve ao Senhor. Glorifica ao Senhor. Pede ao Senhor para te abençoar a tua vida.
Santo Deus e eterno Pai. Querido Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos na Tua presença, meu Senhor, louvamos a Ti. Nós glorificamos, Jesus, o Teu santo nome. Pedimos ao Pai que o Senhor estende a Tua mão poderosa, meu Deus, em favor de cada vida que está aqui, Senhor. Tu sabes, Senhor, que muitos estão passando por lutas, dificuldade, problemas, Senhor, e às vezes até ameaça de morte, meu Senhor. Mas o Senhor é poderoso no céu e na terra para abençoar estas vidas, Senhor, para livrar, ó Deus. Quantas encruzilhadas, Senhor, nós temos passado e o inimigo tem tentado muitas vezes destruir a nossa vida, mas o Senhor tem estendido a Tua mão, amparado, livrado, cuidado da nossa vida. Pai de eterna